Meus irmãos, vamos ler o versículo 1, 2 e depois o versículo 6, porque o texto é muito longo, né? O sermão do monte ou da montanha vai até o final do capítulo 7, mas eu quero falar sobre um ensinamento de Jesus aqui nesse sermão apenas. Para isso vamos ler o versículo 1, versículo 2 e o versículo 6. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, agora vamos ao versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ou conforme a sua versão, serão saciados. Apenas esse versículo, irmãos. Hoje eu quero falar sobre essa fome e essa sede. E Jesus ensina sobre aqueles que terão a fome e a sede saciados. Irmãos, quando nós pegamos um texto e entendemos que é a direção do Espírito Santo para ministrar, pregar sobre esse texto, é muito mais confortável falar sobre aqueles textos que não são tão populares. Quando você pega um texto que é menos conhecido, tudo que você talvez possa falar ali vai ser novidade para muita gente, porque não é um texto tão lido, tão falado, tão postado, tão compartilhado que seja. Mas o Sermão da Montanha é um texto clássico da Bíblia, né? Todos talvez já tenham ouvido falar, ainda que não tenham lido ou prestado atenção em detalhes, mas em algum momento da sua caminhada, acho que até os que não são cristãos conhecem e já ouviram falar sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, os ensinamentos de Jesus aqui acerca de tantos assuntos. Mas há algo sempre precioso na palavra de Deus, independente de nós a conhecermos já de cós salteado. Ela é uma palavra viva, ela é uma palavra que o Senhor tem sempre algo a nos revelar. Não além do que já está aqui, mas acho que as nossas percepções é que mudam ou avançam na medida em que a gente vai compreendendo mais o propósito de Deus como um todo. Né? O que de fato esse ensinamento significou para aqueles que ouviram Jesus ensinar, como ele é importante para nós hoje, em que momento da nossa vida essas palavras de Jesus vão nos encontrar e serão algo para aplicação prática, para o nosso caminhar diário, para nos mantermos firmes, perseverantes na palavra de Deus, no caminho, na obra. Então Jesus, assentado no monte, quando seus discípulos se aproximaram, ele começou a ensiná-los. E aí o sermão do monte, ou o sermão da montanha, ele começa justamente com as bem-aventuranças. O sermão não é só sobre as bem-aventuranças. Você pode em casa continuar lendo esse texto, aliás, já tem bastante coisa para ler, né? O Ives já deu uma direção aqui do estudo para ler Deuteronômio, não foi? E aí agora já tem Mateus para você ler, olha aí, ó, semana inteira de texto para você se alimentar da palavra do Senhor. Então as bem-aventuranças, quando a gente vai lendo aqui, prestando atenção no que Jesus vai falando sobre os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede, os que são misericordiosos, a gente vai percebendo que Jesus vai falando sobre aqueles que herdarão o reino, aqueles que herdarão a terra, aqueles que serão consolados, aqueles que alcançarão misericórdia, que verão a Deus. Jesus estava ensinando isso, olha, feliz são aqueles que verão a Deus. Felizes são aqueles que serão chamados de filhos de Deus. Só que as bem-aventuranças, elas não trazem só coisas com as quais nós vibramos. Porque Jesus diz aqui no versículo 11, porque são 9 bem-aventuranças,
Ele vai dizer assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos injuriarem. Aí é aquele tipo de texto que a gente não vai dar tanto glória, né? Porque até então Jesus vem falando de coisas que quando nós ouvimos, nós vibramos. Afinal de contas, quem não quer herdar o reino? Quem não quer ser consolado? Quem não quer ser chamado filho de Deus? Agora, quem quer ser injuriado aí, levante a mão e dê glória a Deus. Mas Jesus falou isso. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos injuriarem. Quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo mal contra vocês, aí vocês são bem-aventurados. Aí vocês são abençoados. Feliz é aquele que por causa do meu nome é injuriado. Ensinamento do Senhor. Que não é o ponto sobre o qual eu quero permanecer. Porque as bem-aventuranças, em cada versículo, cabe um culto, né? Uma pregação. Quem sabe possamos fazer isso algum dia? Entrar numa série de mensagens, né, sobre as bem-aventuranças. Naturalmente, não seríamos os primeiros a fazer isso, né? Vai encontrar isso em muitas postagens de vídeos, estudos, mas... Eu estava pesquisando sobre esse sermão. Eu não sei se você já ouviu falar do reverendo Martyn Lloyd-Jones. Não sei se alguém já ouviu falar. Alguém já ouviu falar? Se não, depois pesquisa lá. Já ouviu, Hugo? Isso aí. O reverendo Martyn Lloyd-Jones tem um livro sobre o Sermão da Montanha, sobre cada um desses versículos. E ele, quando começa esse livro, ele traz um panorama do que são as bem-aventuranças. E eu peguei aqui 3 colocações que ele faz sobre o que as bem-aventuranças descrevem. Ele diz que as bem-aventuranças descrevem as qualidades ou características essenciais de um verdadeiro crente. Um crente verdadeiro, ele tem essas qualidades. Quais? As que estão aqui na bem-aventurança. Eles são humildes. Crente verdadeiro é humilde. Um verdadeiro crente é manso. Um crente verdadeiro é misericordioso. Então ele diz que as bem-aventuranças, elas são essas qualidades ou características. É aquilo que todos os crentes devem ser e manifestar de forma integral. Ou seja, não dá para ser humilde e não ser manso. Não dá para ser manso e não ser misericordioso. Então ele vai dizer, olha, isso aí, essas bem-aventuranças, elas são aquilo que todos os crentes devem manifestar, de forma integral. Né? Ou seja, não é eu ter alguma dessas qualidades, seria eu ter todas essas qualidades. Então ele diz que as bem-aventuranças são isso. E aí ele fala assim, mas isso não é uma tendência natural. Ser, como Jesus ensina aqui, é antes de tudo uma disposição do Espírito e da graça. Se não for pelo Espírito Santo operando em nós, talvez não consigamos ser pessoas humildes. Se não for a graça de Deus nos trazendo essa disposição, talvez a gente não consiga ser pessoas pacificadoras. E nas bem-aventuranças, Jesus ensina, irmãos, o que é verdadeiramente uma pessoa feliz. Porque bem-aventurado, eu não sei se alguém tem alguma versão que diga feliz, em vez de bem-aventurado. Então é como se Jesus estivesse falando, olha, felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado é o mesmo que feliz. Então, o que Jesus está ensinando é sobre o que é uma pessoa verdadeiramente feliz. E isso tem muita importância, muita relevância, ou é relevante. Por quê? Porque todo mundo quer ser feliz, irmão. Alguém aqui quer ser triste? Alguém deseja ser triste? Não, nós sempre almejamos o quê?
A felicidade. Todos querem ser felizes. Se a gente parar para pensar sobre isso, na verdade, a vida acaba sendo uma corrida em busca de quê? Da felicidade. Por que isso? Porque tudo que nós fazemos, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, tudo aquilo que nós fazemos pode, olhando desse ponto de vista, ter um propósito em comum, a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Alguém casa para ser triste, irmão? Ninguém casa para ser triste. Assim, pode ser que o casamento não esteja gerando a felicidade que se desejava, mas quem casa, casa para ser feliz. Tudo quanto os homens fazem, eles fazem com um alvo. E esse alvo é a felicidade. Mas quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente consegue ver uma certa tragédia de como as pessoas estão andando em busca dessa felicidade, ou aonde elas estão buscando essa felicidade. E é aí que o pecado, ou o poder enganador do pecado faz sucesso. Por quê? Porque, de certa forma, como as pessoas desejam ser felizes e elas estão em busca da felicidade, o pecado vê nisso uma oportunidade e ele vai fazer sucesso, porque ele sempre oferece felicidade. Mas sempre entrega infelicidade. O pecado faz o homem acreditar que se ele tiver os seus desejos, as suas necessidades, as suas vontades realizadas, ele vai ser feliz. Mas o pecado não consegue propor essa felicidade. É como Jesus disse naquele poço para aquela mulher que foi lá buscar água. Parafraseando, quem busca a felicidade nesse poço aí, jamais terá a sua felicidade saciada, porque vai ter que voltar aí. Mas aquele que beber da água que eu der, ou seja, aquele que busca a felicidade em mim, esse aí vai ser feliz para a vida toda. De certa forma, irmão, nós temos fome e nós temos sede de felicidade, de alegria. A gente vive em busca disso. As coisas que nós fazemos, o empenho do dom que nós temos, o ministério, a igreja, tem propósito? Tem, mas entre ele também de ser feliz. E como eu disse, mas o problema é como a gente busca isso. Aonde nós buscamos isso. Aquilo que nós queremos alcançar, porque nós entendemos que isso vai nos trazer felicidade. Então, se eu concluir a minha graduação, eu serei uma pessoa feliz. Tá, mas essa felicidade vai durar até quando? Até eu conquistar isso. Porque o dia que eu conquistar isso, aí passou. É como nós vivemos consumismo, né? Pô, tinha uma televisão de 40, mas é muito pequena. Tu acha que é pequena porque tu não sabe o que é uma televisão de 14. Alguém já teve televisão de 14? Aí a menosada hoje nasce com TV de 32, 40, 55, 60, telão LED, 4K. Tu não sabe o que era assistir o jogo numa TV de 14 preto e branco. Aí lançaram a tal de 29 polegadas, Peixoto, ó, trumbulhando, enorme. Aí a gente, sabe, a gente vai achando que quando a gente vai trocando das coisas, a gente vai ser mais feliz. Isso para não entrar em outros assuntos, né, irmão? Tô falando de coisas que são mais comuns, né? Porque tem gente que busca felicidade na cocaína, felicidade no álcool, felicidade na prostituição, felicidade no adultério. E a pessoa quer ser feliz. Na pornografia. Então, quando você pensa que um dos alvos da vida é ser feliz e ver como as pessoas estão buscando felicidade, é uma tragédia. Mas, de certa forma, é uma coisa natural para quem não tem Cristo.
Para quem não consegue entender o que é ser um bem-aventurado, uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, e é isso que Jesus está ensinando. E eu creio que na mentalidade de muitas dessas pessoas que estavam naquele monte, ouvindo Jesus falar, a ideia delas de felicidade talvez estivesse longe do que Jesus está falando aqui. Muitas daquelas pessoas eram oprimidas, era o governo romano que mandava. Eles estavam na terra deles, mas quem governava era Roma. Era segundo Roma determinasse. E aí, em busca dessa felicidade, pela sede dessa felicidade, a gente está disposto a tanta coisa, irmão. Esse dia a gente conversava lá sobre a questão do moral, lá com os alunos, né, de como as pessoas vão em busca de objetivos e o moral não importa, desde que eu alcance o que eu quero, não importa o preço que eu tenho que pagar, que tipo de moral, que tipo de coisas eu tenho que me sujeitar, desde que eu alcance aquilo que eu quero. E aí, pensando sobre esse tema de sede e fome, mas eu me lembrei de uma música lá de 1987, de uma banda chamada Titãs. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Qual é a nossa fome? Qual é a nossa sede? Se nós levantamos a bandeira do Evangelho e dizemos que nós somos cristãos, qual é a nossa fome? Qual é a nossa sede? Em que nós temos empenhado o nosso tempo, o nosso recurso, nossos esforços? Nosso reforço, nosso esforço. E aí eu me lembrei e eu fui ler essa letra, irmão. E eu escrevi e trouxe essa letra para ler para você. Lógico que eu não vou cantar Titãs no altar. Mas ler uma letra como uma poesia, como uma composição, é interessante. E reflete o que o mundo é. Em busca de que o mundo vive. Aonde e o que são propósitos de uma pessoa que não tem consciência do que é uma vida abençoada e feliz. E o pior é que tem até gente em nosso meio que não tem consciência disso, que não consegue ser feliz com aquilo que as Escrituras revelam. Precisam sempre de algo mais. E o pior é que tem ministério que entrou nessa onda e tem sempre que estar oferecendo algo novo. Tem sempre que estar criando um evento. Tem sempre que estar colocando um título ou um tema naquilo que se vai fazer. Porque se for culto a Deus, não serve. Pensei que era o culto da vitória, pô. É um culto a Deus. Não, quando for o culto da vitória, tu me fala que eu vou lá na tua igreja. Mas se for só um culto a Deus, culto a Deus eu não quero. Eu quero um culto da vitória. Aí a canção de 1987, o autor diz: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, a gente quer diversão, a gente quer arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, a gente quer diversão, a gente quer balé. A gente não quer só comida. A gente quer a vida, como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer fazer amor. A gente não quer só prazer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro. A gente quer dinheiro e felicidade. A gente quer felicidade por inteiro e não pela metade. E aí a canção termina falando desejo, necessidade, vontade. E o ruim é ver que tem cristão vivendo assim. Eu quero é diversão, eu quero é lazer, eu quero é dinheiro. Eu quero ser feliz. Então, se eu me divirto, se eu tenho dinheiro, se eu tenho diversão, se eu bebo, eu sou feliz.
Mas o que Jesus está ensinando aqui é que vida abençoada, vida feliz é a vida de quem tem fome e quem tem sede, mas não disso aqui, mas de justiça. Fome e sede de justiça. E aí, olha como Jesus é um mestre acima da média. Incomparável, porque Jesus usa uma necessidade natural para explicar uma verdade espiritual, porque pensa sobre fome e sede. O que é fome e sede? Fome e sede são as necessidades mais naturais e essenciais e básicas e permanentes, minha e sua. Se você não comer, você morre. Se você não beber, você morre. Então não é qualquer coisa. São coisas essenciais. A fome e a sede, ela continua enquanto ela não for saciada. E mesmo que ela seja saciada, esse saciamento, esse complemento, isso vai acontecer e vai passar e você vai ter fome de novo e vai ter sede de novo. E tu vai ter que voltar lá na fonte para buscar. Então Jesus olha para essa necessidade que leva a pessoa ao desespero, à inquietação. A fome fere, a fome é dolorosa, a fome provoca sofrimento e agonia. Há quem mate por fome. Se você pensar no reino animal, você vai ver que na savana africana animais matam, mas não por prazer. Os predadores matam porque eles têm o quê? Necessidade de comer. E água. E em busca de água peregrinam para outras regiões, para que talvez, achando um córrego, possam saciar a sede. E aqueles que não conseguem comer nem beber ficam fracos e muitas vezes viram presas. Então Jesus usa essa necessidade essencial para falar de algo que é espiritual. E aí ele diz: quem são aqueles que terão a sua fome e a sua sede saciadas? Mas ele não diz que quem vai ter fome e sede saciada são aqueles que têm fome de cultura, diversão, lazer. Se você perguntar a Jesus, quem é que vai ter a fome e a sede saciada? Ele não vai te falar que são aqueles que estão atrás de bênçãos, de dinheiro, de posse, de realizações, de status, de fama, de prestígio, de poder. Não são esses. Não são esses. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque são esses que Deus vai saciar. São esses que Deus vai fartá-los. Não são aqueles que desejam o que o mundo deseja, aquilo que o homem natural busca. São aqueles que têm sede de justiça. São aqueles que têm sede de estar bem com Deus. São aqueles que têm sede por verem-se livres do pecado. São esses. Felizes são aqueles que têm sede de se ver livre do pecado, porque sabem que o pecado os separa de Deus. Aqueles que terão a sua fome e sede saciada são aqueles que exibem o fruto do Espírito em cada uma das suas ações e atividades. Sede e fome de exibir o fruto do Espírito. Sede e fome de andar em santidade. Sede e fome de andar em comunhão com Deus. Esses serão saciados, o que tem fome e sede de uma vida de santidade. Justiça se refere a tudo isso, a tudo aquilo que está relacionado com a obra, com a santidade, com a pessoa de Deus.
Os que terão sede saciada são aqueles que têm sede de conhecer, de prosseguir em conhecer, sede da presença de Deus, da comunhão com Deus, acima de comunhão com qualquer outra coisa. Eu até gosto de estar com você, mas eu gosto mesmo é de estar com Deus. A minha amizade contigo é até boa, mas a amizade que eu quero mesmo é a amizade com Deus. A intimidade que eu tenho com a minha esposa é maravilhosa, mas melhor ainda é a intimidade que eu posso ter com Deus. É essa sede, é essa fome que vai ser saciada. Não é a fome de arte, não é a fome de cultura, não é a fome e a sede de dinheiro, de uma vidinha naturalmente melhor. É aquele que tem sede e fome da eternidade, que entende que a sua pátria não é aqui. Aqueles que terão a fome e a sede saciada são aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Vida feliz, vida abençoada. E talvez até aqui nós temos aprendido errado sobre essa questão da bênção. Deus tem uma bênção para você, tem qual é a intimidade com Ele? Eu pensei que era um sofá novo. A gente não consegue entender a dimensão daquilo que é de fato bênção. Jesus está falando, bênção é ser humilde, bênção é ser manso, bênção é chorar. Porque quem chora vai ser consolado. Felizes, abençoados, são aqueles que têm fome e sede de justiça e que dizem, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? Salmo 42. Quem é que vai ter a fome e a sede saciada, pastor? Eu vou te falar. É aquele do Salmo 84. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha alma, clama pelo Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem fome de Deus. Quem vai ter a fome e a sede saciada? Aqueles que estão no Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Versículo 1. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Aquele que deseja a Deus como uma terra num deserto, ensolarado e seco, que anseia pela presença dele. Versículo 2, assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, em júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto de felicidade, de alegria. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos, esses receberão o que desejam, esses serão saciados.
Seja feliz. Seja abençoado. Tenha sede. Tenha fome. Mas não daquilo que o mundo oferece. Tenha sede. Tenha fome de justiça. Da presença. Da comunhão. Do Espírito. Sede e fome de louvar. Sede e fome de adorar. Sede e fome de dobrar os joelhos diante dele. De exaltá-lo, de ter comunhão com ele. São esses que, entre outras coisas, são felizes. O mundo não consegue entender essa felicidade. Só aqueles cujo espírito habita neles conseguem entender o que de fato é uma vida feliz. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Que o Senhor possa saciar a nossa sede nessa noite. Que nós possamos desejar isso. Porque a gente deseja tanta coisa, irmão. A gente se desgasta com tanta coisa. A gente tem disposição para tanta coisa. E às vezes falta isso aqui. Essa fome e essa sede de justiça. Que o Senhor nos livre de buscar felicidade em outras coisas. Não que outros tipos, irmão, de alegria ou de prazer não seja lícito. Eu não estou falando isso, não. Falando que é errado você buscar ser uma pessoa feliz, ter passeios, ter a tua família, ter sua casa, melhorar suas coisas, isso é lícito. O problema é quando isso ocupa um lugar na nossa vida. A gente tem sede disso, mas não tem o menor desejo por Deus. A gente tem fome de tudo, menos do Deus vivo, como nós lemos aqui. Mas que essas palavras, que esses salmos, que esse ensinamento de Jesus esteja no meu e no teu coração. Para que a gente tenha fome de Deus. Para que a gente tenha sede de justiça. De tudo aquilo que está relacionado com uma vida em Cristo Jesus. A minha alma tem sede de Deus, disse o salmista. Como uma corça anseia pelas águas. É assim que o salmista fala. Assim a minha alma tem sede de Deus. Que o Senhor possa nos saciar nessa noite de ceia. Que o Senhor possa nos saciar todos os dias. Que o Senhor possa nos dessedentar com a sua presença, o seu Espírito, a sua palavra. Que o Senhor nos conceda essa bênção, essa vida feliz. Feche seus olhos.